Bom, então falando um pouco sobre este contexto das comunidades, mas acima de tudo sobre a transição energética e a transição energética local, não é? Ou seja, como é que as empresas, as organizações, as pessoas podem fazer parte destes paradigmas que estamos a viver, da energia e como é que podemos ser mais participativos do que propriamente consumir energia. Eu dou muito brevemente, até porque as pessoas estão muito ligadas, porque eu vi aqui do questionário, muito brevemente, estão muito ligadas à área de energia, portanto estou aqui só um panorama muito geral, mas o contexto dos últimos anos e aquilo que se prevê para o futuro da evolução de mercados de energia é que a energia que vinha de valores na casa dos 50 está neste momento, posiciona-se a 100, obviamente aqui com impactos muito significativos de algumas ocorrências que tivemos no passado. Isto é um contexto que preocupa as empresas pela instabilidade que isto nos dá a nível de custos. E depois há aqui outros contextos muito importantes. Cada vez mais o aumento da procura de eletricidade, estamos a assistir a uma grande eletrificação. As redes de transporte e distribuição não estão atualizadas e, portanto, criar forte impacto de energia desde o centro produtor até ao centro consumidor será necessário, mas será de evitar que isso tudo subcarregue a rede. Para termos uma noção, a nível europeu, mais de 40, mais de 40% mais de 30%, perdão, das redes de energias têm mais de 40 anos. Portanto, estão de alguma forma desatualizados. E depois, quando falamos dos edifícios, tem um forte impacto sobre o consumo de energia e de emissões. Portanto, muito foco nesta transição energética para ser mais elétrico, mas também ao mesmo tempo mais descarbonizado e no qual nós possamos ter mais papel. E aqui nós estamos a falar naturalmente de ter mais produção a nível local, mas também muito importante, e eu tenho desenvolvido muito esta visão, também em conjunto com outras entidades, que também nos é obrigatório reduzir consumo. Ou seja, é neste equilíbrio que nós temos de estar presentes. Reduzir consumo e, ao mesmo tempo, tornar mais a capacidade de produção de energia. E de preferência a nível local, e já vamos ver porquê. Isto é o contexto que eu há bocado explicava. Nós passávamos muito de uma visão de uma rede centralizada, aquilo que nós conhecíamos há uns anos atrás, da produção para o consumo, usando toda a rede de distribuição elétrica, para uma rede elétrica onde começa a haver algumas centros de produção a nível local, e agora para aquilo que é o conceito mais recente e que começou a aparecer em 2018, 19, muito pela União Europeia e depois declinando para cada um dos países, e aqui em Portugal também, para as comunidades de energia. E as comunidades de energia não é mais do que fazer esta mesma partilha de energia entre diferentes membros. Numa primeira essência, só dou casos ilustrativos e para compreendermos o conceito de comunidade de energia, é como se eu tivesse aqui, ou melhor, que os membros de uma determinada comunidade pudessem usufruir dos centros produtores, não só deles, como também dos outros. Portanto, é como se eu estendesse a minha OPAC a um conjunto de membros partilhando essa mesma energia. Então, eu tenho aqui produtores âncora, clientes de âncora, pode ser um ou podem ser mais, mas vamos pegando num exemplo mais simples que um produtor âncora, e naturalmente pelas leis da física, aquilo que eu produzir localmente, que esteja ligado ao seu ponto de consumo, aquilo que eu produzir naturalmente vai ser em primeira instância consumido por ele. Se houver excedentes, será repartido com outros membros da comunidade. E ainda assim, se restarem excedentes dessa mesma partilha, os mesmos serão, digamos, monetizados, podem ser, são injetados, na realidade é usando, toda esta partilha é usando a rede de distribuição que já existe, mas podem ser monetizados como excedentes com um comercializador. Portanto, em primeira instância, quem tem partilha ou quem tem o seu próprio autoconsumo consome esta mesma energia, depois o seu excedente é partilhado com os restantes membros, ainda assim se restarem a energia, ela é partilhada, é comercializada na rede elétrica com um determinado comercializador. Tudo isto usando a proximidade e usando a própria rede elétrica. E este cliente âncora, não aumentando demasiada complexidade,
podem ser vários. E, portanto, ele num dado momento estar a partilhar porque tem excedentes, como também em sentido contrário, estar a consumir outros centros produtores usando a rede elétrica porque tem necessidades de energia nessa altura. E, portanto, não é mais do que acrescentar aqui um layer de partilha daquilo que é os excedentes dos diferentes centros produtores com constantes membros. E agora olhando um bocadinho para a visão de CleanWatts e como é que nós nos posicionamos. Nós estamos muito presentes nas comunidades de energia, na gestão de energia, e o nosso objetivo e propósito de missão é, sem dúvida, remover esta complexidade dos mercados de energia. Sim, achamos que o processo, digamos, de enquadramento em comunidade pode ser complexo, por vezes inacessível para as empresas, até num ponto de vista de investimento, e portanto nós, de operação e manutenção, e nós posicionamos-nos nesta mesma visão das comunidades de energia, desenvolvendo comunidades de energia com centros produtores, membros, partilha. E esta é a nossa visão. Estamos muito presentes em vários países, em diferentes geografias, em Portugal, Espanha e por outras áreas da Europa. Neste momento, na área de gestão de energia, já gerimos mais de 2 terawatts-hora de energia e com 23 mil pontos de medição, e estamos presentes desenvolvendo, nem todas estão em operação, aliás, neste momento, tendo o enquadramento, ainda poucas estão em operação do ponto de vista global, não só nossas, como também de outros agentes do mercado, mas estamos com um pipeline neste momento de mais de 210 projetos e representando cerca de 73 megawatts de capacidade total de produção. Exemplos de setores, e isto toca muito aquilo que são as vossas atividades, as atividades que estão. Eu não vou enumerá-las em detalhe, mas naturalmente tudo que seja edifícios comerciais ou edifícios escritórios são muito relevantes. A própria indústria, o transporte e logística têm um potencial também muito próprio e muito interessante. E depois áreas como edifícios na área do turismo, agricultura, que não será aqui tão importante, e depois aquele aspecto que falamos há bocadinho do terceiro setor, do aspecto social, nos bombeiros, na Santa Casa de Misericórdia, nós desenvolvemos mesmo estas comunidades de energia. E, portanto, isto aqui um mapa representativo onde nós estamos presentes. Obviamente que o objetivo é desenvolver comunidades ao longo de todo o país, com presença em todas as diferentes geografias do país. Bom, uma proposta de valor interessante e perceber porque é que a comunidade de energia não só é útil para os outros membros, como também para quem disponibiliza os espaços para desenvolver projetos de autoconsumo. Em primeira instância, e pegando no exemplo que está aqui do lado esquerdo, que nós normalmente dimensionamos uma UPA, uma unidade de produção, de forma a não ter demasiados excedentes. Vamos ver de um ponto de vista de consumo relativamente medianamente conservador. Porquê? Porque se tivermos demasiado excedentes, aquilo que for vendido à rede normalmente é por um preço relativamente baixo e, portanto, o PAC não se paga, sem haver partilha. E há excedentes, e se pensarmos, por exemplo, em edifícios como edifícios de escritórios, que funcionam maioritariamente durante o período da semana, ao fim de semana, há naturalmente excedentes. E que são, digamos, ou desperdiçados ou pouco monetizados. Se nós pensarmos que podemos ter uma maximização daquilo que é a sua própria produção, eu vou ter maior capacidade de ter independência energética, porque aumento a possibilidade de autoconsumo, por exemplo, em meses em que há mais sol, ou há menos sol, por exemplo, no inverno, porque a central, por densidade dos painéis, vai produzir menos. Se eu tiver mais espaço, naturalmente, vai produzir mais. E, portanto, posso ter maior capacidade de produção em dias, por exemplo, de inverno, e ter os excedentes partilhados com os restantes membros e receber, digamos, um valor monetário por isso. Por outro lado, os membros vão usufruir de energia também mais económica. Portanto, aqui há uma relação win-win. Eu diria que o objetivo é, dentro daquilo que é possível em função do autoconsumo e da partilha, maximizarmos esta mesma produção e esta mesma partilha à volta. Para todos os efeitos,
Para cliente âncora, o importante é ter um espaço de produção, ter, digamos, uma potência certificada que assim o permita fazer a interligação da OPAC até essa potência que for dimensionada, e haver membros à volta com capacidade de absorver esta mesma energia. Os critérios que estão implementados, isto fica como informação geral que depois posso partilhar, é que, digamos, possam esta mesma partilha a partir dos mesmos produtores, se for o centro produtor em baixa tensão normal ou baixa tensão especial, o raio é de 2 km, se for média tensão 4 km, e aqui os outros casos, digamos, já não interessam tanto, mas se fosse o centro produtor em alta tensão, seriam 10 km. Esta é a partilha, este é o conceito de partilha. E, portanto, a Clinode não só desenvolve estes projetos do ponto de vista na componente financeira, desenvolvimento desses mesmos projetos, nós iremos ver mais à frente, como também permite, de alguma forma, digamos, fazer a operação, manutenção e também a gestão dessa energia. E com os nossos ferramentas que são utilizadas para essa mesma gestão, é possível fazer a gestão da comunidade ajusando do contador inteligente, não é? E é possível também, a montante desse contador, portanto, atrás do contador inteligente, gerir os próprios espaços, edifícios, que sejam, digamos, sejam eles centros produtores, consumidores, ou sejam só consumidores. E, portanto, há aqui uma equação energética, como há bocado referia, não só produzir, ser capaz de gerir esta energia numa ótica de comunidade, como também fazer esta gestão de energia necessária para implementar medidas de eficiência energética, de uma forma integrada. E agora, olhando para o tema que nos traz, falávamos, digamos, o tema é o que é os business parks, mas acima de tudo, nós lançamos agora muito recentemente um programa colaborativo de comunidades, comunitário, que é o Comunidades A++. O que é isto? Procuramos reunir à volta de um conjunto de stakeholders, que podem ser associações, que podem ser fabricantes, e podem ser outras entidades interessadas à volta para desenvolver mesmo o contexto de apoiar os diferentes clientes naquilo que é a sua transição energética. Portanto, o sentido comunitário aqui vai mais além do que o sentido só da partilha de energia. Nós estamos a falar combinar soluções e serviços, por exemplo, para a área da mobilidade elétrica, para a área da eficiência energética, para a área do armazenamento de energia, para as bombas de calor, e também até do ponto de vista da própria literacia energética. E procuramos desenvolver isto por diferentes setores. Um programa mais relacionado com a área do interior, aliás, o programa precursor foi mesmo o 100 aldeias, no qual desenvolvemos a primeira comunidade em operação em Portugal, foi em Miranda do Douro, que é muito, muito conhecida, e, portanto, uma mais relacionada com a área do interior, com os próprios bairros, nos próprios centros empresariais, vamos chamar aqui edifícios de escritórios, edifícios comerciais e industriais, no turismo e no desporto. Portanto, aqui, na nossa proposta de valor, a nossa visão é que, mais orientada aqui à área dos business parks, dos parques de escritórios ou de edifícios de escritórios e industriais, é que nós sejamos capazes de, não só por nós, ou com outras entidades, ser capaz de apoiar a transição energética, ajudando, por exemplo, naquilo que é a visão de financiamento, ou seja, sermos capazes também, por exemplo, de desenvolver centrais nas próprias casas, nos próprios edifícios dos clientes, e sem necessidade de investimento do lado deles, e eles comprarem essa energia mais barata e disponibilizá-la com os restantes membros, como também isso contribuindo para a descarbonização, ter a própria energia mais barata, reduzir os seus custos energéticos e um aspecto muito importante, contribuir para a sustentabilidade. E pegando na nota que há bocado o Miguel estava a dar, por exemplo, que esta energia partilhada possa ter um efeito também na componente ESG de social, de que ela seja partilhada com colaboradores, ou que, por exemplo, possa ser
parte de uma integrante de um apoio a um organismo social no qual a empresa pretenda também disponibilizar essa energia, ou mais barato, ou até gratuitamente, de forma a eles usufruírem. Portanto, as possibilidades aqui são imensas. E aqui, digamos, há esta combinação: eficiência energética, comunidade de energia. E este é o propósito, neste caso concreto, nos business parks, como podem imaginar, nos programas sem aldeias ou mesmo nos bairros. Aqui está muito mais focado também noutras componentes, como o combate à pobreza energética, embora aqui também o possa ter. Podemos definir que clientes-alvo, consumidores, membros-alvo, possam ser, por exemplo, pessoas carenciadas. Isto aumenta extraordinariamente, digamos, a visão, e vai bem mais além do que aquela visão só: eu vou usufruir de energia limpa e mais barata para mim, mas também vou partilhá-la com aspectos que podem ser também, ou incluir também, a componente social. Outra visão aqui é, por exemplo, eu não posso ser, não, porque não tenho condições, tenho edifícios, escritórios, não posso ser consumidor, mas não posso ser produtor, mas posso ser membro consumidor de uma comunidade. Então, como é que eu participo ativamente nisto? A ideia, e que nós estamos agora também a disponibilizar, é que as empresas, e pensando isto muito na visão das empresas, possa-se fazer aqui um PPA de longo prazo, no qual elas possam usufruir desta energia nas suas instalações, que não têm possibilidade de fazer produção local, mas possam fazer esse mesmo consumo com um contrato a médio e longo prazo. E aqui, que essa energia também, digamos, de alguma forma, contribua para os seus próprios objetivos de sustentabilidade. Isto é, não só eles vão sofrer de energia mais económica durante o período solar, como também essa mesma energia que lhes seja, digamos, contribuidora para estes mesmos objetivos de sustentabilidade. E como há bocado falei, digamos, termos também aqui a possibilidade de que esta energia seja partilhada com os restantes colaboradores ou com instituições de apoio. E isto, só para termos esta visão mais global, mais holística, é que, como nós temos várias comunidades espalhadas por todo o país, e o nosso objetivo é desenvolver cada vez mais, hoje podíamos agregar, por exemplo, em empresas que tenham vários sites espalhados pelo país, podemos agregar uma ou duas ou três em função daquilo que são as comunidades que neste momento estão a ser desenvolvidas, mas amanhã, à medida que se vão desenvolvendo novas, ir adicionando novas instalações que sejam da vossa gestão às comunidades que se vão constituindo. E depois ter uma visão conjunta, quase que haver aqui uma comunidade virtual da própria, empresa. Isto é, se aqui a vossa empresa tem vários sites e vocês querem ver de uma forma agregada este consumo daquilo que é energia partilhada, que vos seja proporcionada esta visão agregada, e dizer: espera, eu estou a receber 10% da minha energia através destes sites, através da partilha de energia através da comunidade. E, portanto, ajudar a apoiar nesta visão. Este é um contexto que eu julgo que, e daquilo que nós temos tido contacto com empresas, é muito interessante, na medida que torna participativa instalações que de outra forma não podiam usufruir desta energia partilhada. Depois, outra visão, que talvez aqui não seja tão importante, mas eu passarei assim de uma forma muito rápida, que é: nós participamos não como próximo, mas como elementos produtores, consumidores, ou não só como consumidores, mas também podemos participar como investidores. Ou seja, isto também é alargado, digamos, até a nós como particulares, que nós temos essa hipótese de poder participar contribuindo, digamos, ou investindo em comunidades de energia. E a ideia não é mais do que aqui sermos
investidores das comunidades que se possam desenvolver. Isto seja a nível empresarial ou a nível particular. Por exemplo, na plataforma GoParity, isso já está disponível a nível particular, mas também disponibilizamos esta ferramenta para empresas em que elas queiram dizer: eu quero participar, eu quero investir ou na minha comunidade ou nas comunidades que estejam à volta, que estejam a ser desenvolvidas, e portanto eu quero também fazer este mesmo investimento. Portanto, aqui o leque, digamos, destes 3 pilares, eu diria que é um leque bem interessante e bem completo. E dando, digamos, uma visão daquilo que é as comunidades, o contexto atual, futuro, eu quando digo o futuro é um futuro já muito presente, que é dizer: bom, está bem, eu partilho esta energia, eu consumo, partilho, mas o que é que está a acontecer no mercado? O que é que eu posso agregar? A primeira coisa é que os carregadores de veículos elétricos sejam uma parte importante. Como vocês serão conhecedores, cada vez mais há um aumento muito grande desta mesma necessidade energética de eletricidade por via de haver um crescente compra e aquisição e introdução de novos carros e novas viaturas elétricas. E aqui o objetivo é que elas sejam integradas e geridas em função daquilo que são as expectativas e os consumos e até previsões de consumo de energia ao longo do tempo. Por exemplo, criar momentos em que, pelo facto de haver um forecast, uma previsão de que vai haver energia, mais energia disponibilizada daqui a 2, 3 horas, fruto daquilo que é esta partilha de energia, que ela possa ser, digamos, incentivado que os veículos carreguem. Ou então em sentido contrário, pensar que os veículos como elementos também de armazenamento possam ter aqui a possibilidade de armazenar e noutros momentos servirem como baterias. Isto são exemplos. As bombas de calor com a redução de consumo é também muito importante, cada vez mais, e depois as próprias instalações de baterias, seja na casa dos próprios clientes ou na própria instalação, ou seja, baterias comunitárias. É possível que eu tenha aqui uma bateria usando a rede elétrica, ou uma bateria, um centro de armazenamento, e que eu possa armazenar esta energia e possa controlá-la em momentos que nos seja útil. E, finalmente, o mercado de flexibilidade que está a começar a entrar, aliás, os primeiros leilões que vão agora começar a estar disponibilizados ainda em fase experimental, vão ser muito relevantes. Isto é, que eu me disponibilizo a dar uma previsibilidade de consumo e que eu cumpra, não é? E seja monetizado por tal. Portanto, isto vai bem além do que consumir, produzir e consumir, é a experiência também de estarmos integrados e temos uma visualização dos meus perfis de consumo, de produção e que me possa otimizar esta eficiência energética, não é? E terminando, e julgo que estamos aqui na hora, eu não estou a ver as horas, mas o Miguel está seguramente a controlar, alguns exemplos e de uma visão muito global. Por exemplo, uma comunidade que é constituída à volta de um cliente âncora, que é o Santos e Santos, é uma empresa que está na área, digamos, das paletes, muito relacionada com a área florestal, portanto tem aqui uma capacidade produtiva e tem um autoconsumo, neste caso até relativamente reduzido, e reparem os benefícios, mas também a visão de partilha. E esta é uma comunidade que estamos agora, neste momento, a angariar membros portanto, isto já está instalado, estamos a angariar membros para que possa desenvolver-se à volta como comunidade, e aqui está a ser interessante porque estamos a envolver a própria Câmara, por aí adiante, e também entidades que estão à volta para poder consumir esta mesma energia. Outro exemplo também, a Tech Pellets, este ainda é um projeto que está a ser desenvolvido e, mais uma vez, uma visão muito idêntica. Que os exemplos que eu aqui recolho estão muito relacionados com a área da indústria, mas também temos exemplos em áreas de edifícios, ou seja, edifícios, entenda-se, edifícios de escritórios e comerciais, no qual há aqui produção, há, digamos, o consumo, até com os próprios veículos elétricos, e depois o restante é partilhado. E finalmente, e este achei interessante porque é num parque industrial e portanto de Porto Alegre, no qual, e quando estamos aqui a falar
parque industrial nem todas são indústrias, não é? Portanto, algumas delas são empresas de serviços e, portanto, aqui disponibilizamos num dos centros produtores essa produção que está a ser partilhada pela, pelos restantes membros. Um aspecto muito importante que quando estamos a colocar esta inserção nas comunidades, seja como prosumer ou só como consumidor, é que há uma valorização muito grande dos próprios ativos. Porquê? Porque de alguma forma, ao disponibilizar esta energia verde e mais barata, esses ativos também tendem a serem valorizados e, portanto, nas suas transações ou no seu arrendamento também tem-se notado aqui uma apetência e um interesse muito grande. Este parque industrial, claramente, digamos, houve uma valorização muito interessante dos próprios ativos no que diz respeito a isto, e noutros exemplos está muito em equação. Porquê? Porque os parques industriais e comerciais e de retalho tendem a valorizar os seus próprios patrimónios. Esta é uma visão, diria eu, de helicópteros. Isto são umas referências daquilo que nós temos, com alguns exemplos, que não só na área das comunidades, como também na área da gestão de energia. Alguns exemplos eu já tive a oportunidade de, noutros eventos, apresentar, como me recordo, no último evento da PFM de sustentabilidade, falamos muito sobre o caso da gestão de energia do milênio. PCP que é muito interessante, mas temos em bancos, na ANA e por aí adiante, digamos, temos aqui um conjunto de parcerias muito importantes, estamos presentes de alguma forma muito, muito, muito grande nestas áreas, inclusive até em projetos que são os pilotos daquilo que vai ser o futuro da energia, não é? Porque é importante que nós percebamos que o contexto atual não vai ser o contexto futuro, não é? Nitidamente, cada vez vão surgir novos modelos de disponibilização da energia e, portanto, nós estamos muito presentes nisso, nomeadamente em alguns projetos que a própria ERSE, como projetos pilotos, está a autorizar para poder definir aquilo que é o mercado da energia daqui a 1 ano, 2, 3, dependendo do tempo.